Bom, então vamos enunciar o teorema que falei para resolver esses três problemas de uma vez só. Então, o teorema vou botar uns contextos que facilitem a solução do problema. Deixa eu ver. Seja M. Vou botar a lista, né? M é superfície de classe CK. No sentido que classe precisar, dependendo do problema. G, grupo abeliano. Já vimos que apareceram diferentes grupos, né? O alfa, também a gente precisa, em todos os problemas apareceu uma cobertura aberta. Cobertura aberta de M. E o principal, né, com o qual todo tem sentido, é uma família N alfa beta, definida na interseção deles, para G. Obviamente, não fica em todo o índice, né? Quer dizer, na verdade aqui é alfa beta nos índices desde que a interseção tenha sentido, né? Mas tudo bem. Família de aplicações localmente constantes tá o quê? N alfa mais N beta, N alfa beta mais N beta gama é igual a N alfa gama em U alfa beta gama para todo alfa beta gama nos índices, né? Desde que a interseção tenha sentido, né? Se a interseção é vazia, isso aqui é óbvio, né? Não está acontecendo nada. Então, essa é a condição que cumprem essas famílias indexadas nas interseções, definidas nas interseções, que é o caso dos três problemas. Esse é o problema universal. Ponto. E agora vou dar um caso especial onde é possível resolver o problema, né? Então, se M é simplesmente conexo, vou até ressaltar, existe uma família N, né? N sub alfa, de U alfa para G, de funções localmente constantes tá o quê? Tal que N alfa beta é igual ao N beta menos N alfa em U alfa beta
para todo par de índices, né? Para todo par de abertos da cobertura, a interseção tem sentido. Tá bom? E antes de provar o teorema, vou botar o corolário, né? Corolário seria esse aqui, né? Se M é uma superfície simplesmente conexa, então toda aplicação contínua f de m para R2 menos 0 possui uma função ângulo. Dois seria algo, 2 tem a ver com algo que a gente já sabe fazer, que é 2, toda uma forma fechada, somente formas, né? Não dá para fazer isso com duas formas, porque a primitiva de uma duas formas é uma forma, e aqui é importante que a primitiva de uma forma seja uma função, e a diferença de duas funções fica constante. No caso de duas formas, primitivas são formas, as diferenças dessas são formas. É simplesmente uma forma exata, mas não tem nada a ver com constantes. Fechada até. Toda uma forma fechada é ômega sobre m é exata. A gente já sabia fazer isso, mas isso vai ser um corolário do que a gente vai provar. E 3, M é simplesmente M é orientável. Quer dizer, eu já matei uns dos exercícios da lista, né? Mas quer dizer que já não podem muito apresentar esse exercício. M é orientável. Então vamos provar isso. E a prova disso vai obedecer à ideia que a gente tinha na mão. Às vezes as ideias mais simples são as ideias que funcionam. Por exemplo, quando a gente tinha o problema da função ângulo, o único que a gente tinha na mão era ir tentando definir a função ângulo em abertinhos e tentar caminhar, né? De fato, com essa estratégia de tentar ir definindo a função ângulo em abertos, em bolas, e caminhar, a gente conseguiu definir função ângulo em curvas. Esse que foi o problema, a situação importante, né? O êxito de definir função ângulo em curvas tem a ver com essa estratégia simples que a gente pegou e caminhou ao longo de uma curva e definiu. O problema de definir alguma coisa, um ângulo global, tinha a ver que, por exemplo, se eu tenho um ângulo definido aqui, a partir dessa curva, eu consigo definir o ângulo aqui. Se quiséssemos definir uma função global, teríamos que provar de alguma maneira que esse ângulo não depende da viagem, né? Esse ângulo final não depende da viagem que a gente faça, seja pela curva alfa ou pela curva beta. E aí o que vamos provar agora é que esse tipo de viagens deixa o elemento final invariante quando as curvas alfa e beta são homotópicas. Se alfa e beta são homotópicas, elas definem o mesmo ângulo final. Isso que vamos provar e generalizar para essa situação. De fato, tem uma outra prova um pouco mais técnica que pode... Eu não gosto tanto assim, eu gosto mais das coisas na mão mesmo. Dá para fazer isso usando teoria de grupo fundamental e espaços de cobrimento. Esse tipo de data gera um cobrimento, mas como M já é simplesmente conexo, esse cobrimento é o cobrimento universal, é um homomorfismo e dá para resolver direto. Mas, sei lá, eu gosto mais assim, tentando resolver com jeitos mais simples. Então vamos lá, vamos provar.
Deixa eu ver, tomara que eu não me atrapalhe no meio, tem uma coisa aí no meio um pouquinho chata, espero conseguir dizer, provar bem. Perfeito. Vamos tentar, então, fazer o que eu disse. Tomamos vai ter vamos primeiro aproveitar a geometria do RN. Então vamos fazer primeiro isso no sistema mais simples e depois vou tentar discutir a diferença em geral. Vamos fazer primeiro no caso particular que o M é um aberto de RN. Primeiro caso, né? Caso especial, caso particular. M igual U aberto de RN. Só para tudo ficar mais simples, e depois, no caso de superfícies, vamos imitar a prova e discutir onde que a gente usou RN e onde pode tirar essa coisa. Então, seja, né? Vamos fixar um ponto x0 em M, em U, né? Vamos fixar uma B sub 0, uma bola aberta, contida em U, que contém x0. Não precisa ficar no centro, simplesmente ela o x0 está em qualquer lugar. Eu acho até que, para ficar tudo mais simples, nem sequer vou marcar um ponto. Vou começar com uma bola. B0, bola contida em U, bola aberta, né? Contida em U. E vamos tomar o alfa sub 0, um índice também já marcado. Tá ok? A bola sub 0. Sempre me atrapalha um pouco. Esse teorema tem que ser ordenado demais, porque senão fica meio estranho. Ou seja, B0, né? Uma bola aberta de U. E alfa 0, um índice. Tá o quê? B0 está contido em um alfa 0. Uma bola pequena contida num aberto qualquer da cobertura. Falei que era aberta, né? Falei. E pode ser qualquer tamanho, e o importante é que está contida dentro de um aberto, e esse aberto já está marcado. Já foi marcado. E a ideia que eu vou fazer é o que eu acabei de falar. O que eu consigo definir primeiro, o que a gente quer são funções localmente constantes. Então, funções localmente constantes é simplesmente dar uma constante em um conexo, né? Em cada conexo eu dou uma constante. Então, o que eu vou tentar definir vão ser elementos de funções. Quer dizer, as constantes vou tentar definir em regiões pequenas e depois tentar caminhar. Vou tentar dar um nome, né? Um elemento de função, no caso. Nesse caso, é uma tripla do tipo, tentar dar um nomezinho, F, B e alfa, pode ser? Onde
B é uma bola aberta, né? De U. F de B para G é uma aplicação localmente constante. Aqui seria a constante, né? Que seria G, então. Em lugar de pensar em aplicações, vou pensar em funções. Um elemento de função. Depois vocês vão ver por que falo elemento de função. Nesse caso, elemento de função, estou pensando na versão infinitesimal de uma função. Um germen de função. A função que eu quero definida num pequeno aberto. Então, nesse caso, eu quero funções localmente constantes. Então, funções localmente constantes definidas em um pequeno aberto são constantes. Então, nesse caso, G pertence a G. B é uma bola de U, uma bola aberta contida em U. E alfa é um índice, tá ok? B está contido em um alfa. É um código, eu vou tentar caminhar. Acho que vocês entendem a ideia claramente com essa definição que eu vou botar aqui. Dizemos que dois elementos de função. Essa teoria nem sequer... Essa teoria funciona para coisas além de funções localmente constantes. Funciona para outras coisas. Então, nesse caso, um elemento de função, uma coisa infinitesimal, como eu falei, aqui acaba sendo uma constante, né? Mas em outras situações ainda é uma função, mas tudo bem. Só falo pelo nome, né? Dizemos que dois elementos de função seria G1, G0, se quiser, G0, ou 0 eu já indexei, né? G1, B1, alfa 1 e G2, B2, alfa 2 são equivalentes se eu consigo caminhar, se eu consigo com essas coisas tentar definir a função que eu estou querendo. Por exemplo, imaginem, eu vou escrever aqui a definição, né? Se, bom, primeiro tem que acontecer óbvio, B1, 2, se quiserem B1 interseção B2, é diferente do vazio, e G2 menos G1, eu vou utilizar a notação de aditiva para o grupo, né? É igual ao N alfa 1, alfa 2, né? Em B1 interseção B2. Imaginem que o nosso problema fosse bem simples. Fossem dois abertos, duas bolas, simplesmente. E então, a data que eu tenho, no lugar de ser toda uma família, cadê a data? Ali. No lugar de ser toda uma família de funções definidas nas interseções, simplesmente seria uma função localmente constante aqui. E como isso aí é conexo, seria uma constante, seria um G. E então, resolver o problema, nesse caso particular, resolver o problema é encontrar G1 e G2, tal que G2 menos G1 seja G. Isso aí é óbvio, né? Pode ser o 0, esse aqui pode ser o 0 e esse aqui pode ser o G, né? Então, o que eu estou fazendo aqui com essa definição é dizer quando, pelo menos em dois abertos,
o problema fica resolvido, né? Se fossem simplesmente dois abertos, duas bolinhas, esses dois resolvem meu problema, né? Só isso. E é assim que eu vou tentar caminhar. Tá bom? Perfeito. A primeira observação, algumas observações. Essa situação, né? Será denotada por o símbolo para ficar usando toda hora, né? G0, G1, B1, alfa 1, equivalente a G2, B2, alfa 2. Uma coisa que vocês deveriam observar, e é muito importante, é que essas aqui são constantes, então a resta é constante. Mas isso aqui é localmente constante. Se essa interseção não for conexa, essa igualdade não poderia não ter sentido nenhum. Fica claro isso, né? Porque se essa interseção tivesse duas componentes conexas, é impossível que uma função que seja constante em cada uma seja a resta de duas constantes. Então aqui tem sido extremamente importante pegar bolas. Se eu peço abertos, pode ser impossível, né? Se em lugar de ter B1, B2, tenho o 1 no 2, é impossível. Eu posso ter aqui o número 0, aqui o número 1, e essa função localmente constante não pode ser a resta de duas funções constantes. Então, é por isso que eu não trabalho, é por isso que eu tenho que, em lugar de fazer essa definição com todos os abertos, tem que me restringir, porque poderia fazer essa definição com esses aqui, né? Com essa cobertura. Mas é por causa dessa geometria que tem que me restringir a bolas pequenas. Só por isso. Se esses abertos, essa cobertura, fossem bolas, ou fossem convexos, pelo menos para que a interseção fique convexa, faria equivalência com eles. Se a interseção desses 2 a 2 sempre for conexa, faria equivalência com eles. Mas como não sei nada, tem que fazer com coisas mais pequenas, com coisas menores. Então, perfeito. Já vocês verificam que é bastante simples, que isso aqui é uma relação de equivalência, né? Por que é uma relação de equivalência? Não é uma relação de equivalência à toa, não, né? É uma relação de equivalência graças à hipótese. Para a transitividade, vocês precisam disso, né? Graças a asterisco, né? Vocês têm que verificar isso. E aí também vai ser extremamente importante, porque vocês vão trabalhar em uma interseção de 3 bolas, né? Vai ser extremamente importante que B1, B2 e B3, a interseção seja conexa, que é o caso, né? A interseção de 3 convexos é convexa. Eu falo isso, insisto muito nisso, porque se eu tento fazer a mesma coisa numa superfície de classe CK, a gente não tem como fazer isso, né? A gente não tem bolas ou convexos numa superfície, né? A gente só tem coisas estranhas. Então, para poder fazer esse tipo de teoria em cima de uma superfície, teria que garantir que tem uma cobertura tão pequena quanto a gente quiser, que está feita de coisas conexas, que a interseção 2 a 2 é conexo, a interseção 3 a 3 é conexo. A gente não sabe se tem isso. Por enquanto, continuamos fazendo na bola, que na bola tudo funciona bem. Mas ressalto de novo, aqui é importante, para ser uma relação de equivalência, é que B1 interseção B2 é conexo e B1 interseção B2 interseção B3 é conexo. Sem isso a gente perdeu. Tá bom? E, obviamente,
a hipótese de defasamento. Né? Perfeito. Agora sim, então o nosso elemento inicial, é esse aqui, né? Aqui eu posso apagar até, definir o elemento de função e partir desse elemento de função. Seja então um elemento, seja então G0, B0 e alfa 0, um elemento de função em U, né? Em U. Agora que já definiu que elemento de função, simplesmente põe essa tripla. E dado, a primeira proposição poderia ser isso, né? Vou botar um lema 1. Lema 1. Se B é uma bola aberta de U, é um lema meio bobo, né? Mas eu vou botar de uma vez. Se B é uma bola aberta de U e alfa é um índice, tal que beta está contido em um alfa, então existe G, um elemento de G, né? E uma sucessão seria G1, B1, alfa 1, G2, B2, alfa 2, G n-1, Bn-1, alfa n-1, de elementos de função tal que tem que acontecer o que tem que acontecer. Já vou fazer o desenho, né? Seria G0, B0, alfa 0 é equivalente a G1, B1, alfa 1. E esse, a sua vez, é equivalente a G1, B1, alfa 1, equivalente a G2, B2, alfa 2. Eu boto num outro nível, porque poderia perfeitamente acontecer que o B0 e o B2 não tenham interseção, então não tem transitividade. Por isso que eu boto em outro nível. E assim até o fim, né? G2, B2, alfa 2, equivalente a um G3, B3, alfa 3, né? Vocês continuam. Até chegar no fim, né? Gn-1, Bn-1, alfa n-1, vai ser com o último que é o que eu quero chegar, né? Que é o meu dado, né? G, B, alfa, né? Então o desenho é fácil, né? Eu tenho aqui um elemento de função fixado, G0, B0, alfa 0. Ele já está fixado. E eu tenho um outro aberto, B, alfa, B, e um índice marcado, né? Quer dizer, já marquei onde a bola está contida. E o que estou dizendo é que eu consigo fazer uma cadena entre eles, né? Que avança segundo a nossa relação de equivalência. Aqui estaria GK, BK, alfa K, né? Espero que entendam que o que eu estou tentando fazer é, a partir da definição dessa bola,
propagar as funções, né? Vou propagar as funções para qualquer aberto da cobertura. Quer dizer, se eu consigo propagar direitinho, qual seria a minha definição da função n no aberto alfa? Seria a seguinte, né? n sub alfa no aberto alfa seria o g de qualquer bola que esteja contida em um alfa. E temos que verificar que isso não depende da bola, né? Se tem duas bolas que se intersetam nos pontos de interseção, esse G tem que colar direito. Então, por um momento imaginem que a cobertura está feita dessas bolas. Se vocês imaginam que a cobertura está feita dessas bolas, eu estou definindo o ângulo, por exemplo, se fosse a função ângulo, né? Aqui tem o ângulo, e uma vez estabelecido aqui o ângulo, o que estou fazendo é caminhar para definir o ângulo aqui. Perfeito. Então, aí a prova é simples, né? Não tem nada que provar, né? Se aqui tem o G0, quem seria o G1? Como a interseção é constante, o G1 quem seria? Seria G0 mais N alfa 0 alfa 1. E aqui quem seria o G2? G1 mais N alfa 1 alfa 2, né? É só ir caminhando, né? Aqui seria GK é GK menos 1, né? Mais N, alfa K menos 1, alfa K, né? E aí a equivalência automática, né? A equivalência automática e chego até o final, né? E aqui chego em G, né? G igual ao que tem que ser. Quem seria o G, então? Bom, primeiro, como a gente está trabalhando numa superfície conexa, quer dizer, a hipótese é que M é simplesmente conexo, em particular conexo, né? Quer dizer que primeiro vocês têm que, o aberto em questão é conexo. Primeiro vocês têm que conectar essas duas bolas por uma cadeia de bolas, né? Isso aí é um procedimento estándar, né? Fixam um ponto dessa bola, por exemplo, o centro. Fixam um ponto dessa bola, por exemplo, o centro. E fazem uma curva que conecte esses dois pontos. Uma curva em U. A curva está em U. E o que vocês vão criando em cima de cada ponto de U é um procedimento estándar, né? É um aberto, uma bola que esteja contida em alguma cobertura, em algum elemento da cobertura de U. Aí vocês tiram o número de Lebesgue dessa cobertura e dividem o intervalo em uma quantidade finita de intervalos, onde a curva, não? É uma quantidade finita de pedaços, onde cada pedaço está contido numa bola que está contido em um aberto da cobertura, que está marcado, né? Eu preciso marcar o aberto onde está. Preciso marcá-lo. E nesse caso, já feita essa construção, caminho segundo o que eu falei. E cheguei no final, né? O G, segundo as escolhas que eu fiz, o G seria G0 mais essas coisas, né? Seria G0 mais o somatório de K igual 1 até N menos 1 de N alfa K menos 1 alfa K, né? Isso seria o G, né? Tá certo? O que eu estou fazendo é a mesma coisa que vocês fizeram nas listas de exercícios, por exemplo, com a função ângulo. Mas precisam primeiro pegar uma curva, né? A construção que a gente fez, a construção depende de uma curva. O aberto, por hipótese, é simplesmente conexo, em particular conexo, né? Em particular conexo. E, portanto, eu posso unir os centros por uma curva, em torno de cada ponto fazer uma bola que esteja contida ao mesmo tempo num aberto da cobertura que já me deram, e pegar o número de Lebesgue da cobertura e etc. Esse seria o lema 1 meio bobo. O lema 2 seria que G seria o forte, né? Não depende
da sucessão ou cadeia depende da sucessão dada pelo lema 1, né? Tá bom? Quer dizer que eu posso fazer essa construção de qualquer jeito e dar na mesma, né? Eu vou botar isso aí grandão. Em lugar de botar um lema mesmo, para fazê-lo universal, essa curva eu vou chamar gama, sim? Eu vou botar aqui. Essa curva é gama. Melhor eu vou esclarecer ali para deixar isso como está. Deixa eu ver como eu defino rapidinho para não acabar o tempo. Se gama de 0 a 1, a U é tal que gama de 0 está contido no B0 e gama, ainda estou no contexto do lema 1, né? E gama de 1 está contido no B, sim? Ainda estamos no contexto do lema 1. Então, a construção anterior, o G, então, o G obtido da construção anterior, o G pertence a G, né? Obtido da construção anterior é chamado continuação analítica de G0 ao longo de gama. Tá bom? Chama a continuação analítica do G0 ao longo de gama. Faz sentido, né? Agora sim, o lema 2 é que, em princípio, né? Vou denotar de alguma maneira, né? Bom, depois eu vou botar um nome, depois desse lema 2. Lema 2 é que o G obtido, né? O G obtido no lema 1 só depende de gama. Quer dizer que se eu faço uma outra cobertura e outras escolhas, o G final vai coincidir. Né? Temos que provar esse lema 2 rapidinho. Bom, rapidinho não, eu falo, vou botar a ideia o mais rápido que eu puder, né? Tem que pensar um pouco. A primeira coisa importante é que o único que interessa é o trajeto, a cobertura e as escolhas que a gente fez não interessam. Então, a prova desse lema 2 seria a seguinte, né? Então, seja, vamos ter duas partições, né? Vamos ter 0 igual a t sub 0, menor que t sub 1, menor que t sub n menos 1, menor que t sub n, que seria igual a 1, né? E acabo vou ter S0 menor que S1, menor que Sn menos 1,
menor que Sn igual a 1. M, né? Desculpa. É outro número, né? Não tem nada a ver. É outro número. E partições de 0, 1. E eu vou botar nomes, né? Às vezes botar nomes é meio chato. Tem que distinguir de alguma maneira esses nomes, né? Tudo bem. Eu vou botar B sub 0, B sub 1, B sub N. Essas seriam as bolas em cima daqui, né? E as bolas em cima daqui chamarei C, para não repetir, né? C0, C1, CM. Bolas abertas. Aí já posso até botar as extensões, né? Seria G1 tais que, né? E G1, B1, alfa 1, acá seria Gn-1, Bn-1, alfa N-1, tá bom? Até vou chegar até o N, né? N, Bn, alfa N. Acá viria mais, né? Que botar outro nome, né? H1, C1, um outro índice. Beta 1, que chato. Acá viria HM, CM, beta M. Esses seriam elementos de função, né? Elementos de função. Tá ok? Então, temos partições e elementos de função que fazem tudo o que tem que fazer, né? Primeiro, essas partições estão adequadas aos elementos de função, né? Então, alfa de T0, desculpa, TK-1 TK está contido no BK, né? Certo? BK-1 seria, né? Então, aqui viria... a primeira bola é B0, né? TK, TK mais 1 seria BK, tá certo? E para todo K, para todo 0 menor ou igual a K, menor ou igual a N-1. A outra, a mesma coisa, SL, SL mais 1, está contido no CL, para todo 0 menor ou igual a L, menor ou igual a N-1. Tá bom? O que mais tem que cumprir? Essas coisas têm que ser consecutivas, né? GK-1, BK-1, alfa K-1 é equivalente com GK, BK, alfa K. E a mesma coisa com H, né? HL-1, BL-1, alfa L-1 está contido no é equivalente ao HL, BL, alfa L. Pronto. E por último, as duas têm que acabar igual, né? Quer dizer que essa bola e esse alfa último são os mesmos. Quer dizer que, aqui apaguei sem querer, Bn, alfa N, é igual ao Cm, alfa beta M, né?
igual ao B, alfa. Pronto, aí tem aí a construção chata. Acabam igual e tem que transportar a mesma coisa. Então a ideia está tudo bem armado, né? Por favor, me dizem se esqueci de alguma coisa. Não. A ideia, por exemplo, é que eles começam igual, né? O zero para todos eles é o mesmo, né? O G0, o B0, alfa 0, aproveito e boto o nome, é igual a, eu vou botar aqui, né? Se precisar de um nome, eu boto H0, B0, beta, C0, né? C0, beta 0, eles começam igual. G0, B0, alfa 0, e eles acabam igual. H1, C1, quer dizer, o H não, né? Os abertos, né? C, BM, né? BN, CN, igual ao CN, beta N, M, igual ao que já tem fixo. Tá, agora sim, tudo isso é importante, só para ficar clara a demonstração. Então, essas são as duas propagações que a gente tem. A gente propaga desses dois jeitos. E a gente faz com um argumento tipo conexidade, né? Eles começam igual. Então, temos que olhar que começam a caminhar igual. O primeiro de fase igual, o segundo de fase igual, até o final igual. É um argumento clássico de conexidade. Só que dessa vez é uma espécie de conexidade discreta, né? Poderia definir isso, né? Seja, queremos provar que Gn é igual ao Hm. Isso que a gente quer provar, né? Gn é o último, que é o carinha do lema. E queremos provar que ele coincide com Hm. Ou seja, suponha que deixa eu tentar escrever rapidinho isso aqui. Provemos que se SK, né? SK menos 1, vírgula, SK interseca alfa, né? Interseca T, né? Notações meio chatas. A ideia é bem clara, só que escrever é meio um pouquinho complicado, mas tudo bem, vou escrever rápido. De fato, com essa independência de K, a homotopia fica meio automática. Provemos que se esses dois se intersectam, não? Então, GK, ou GK menos 1, sei lá, GK, né? G0, deixa eu ver. Tá certo. Então, GK é igual ao HL. Isso, em particular, provaria o que a gente quer, porque os intervalos finais, obviamente, se intersectam. Supondo o contrário, seja K sub 0, L sub 0, né? Um par de índices correspondentes, né? Onde isso não acontece, e eu vou pegar uma espécie de mínimo, né?
Vou pegar o mínimo par onde isso não acontece e depois provar que, digamos, talvez o inverso. Se eu tento pegar o máximo par onde acontece, depois vou provar que eu consigo provar para um pouquinho mais. Então, aí estaria a contradição de conicidade, né? Então, aqui vou pegar um parênteses onde isso acontece, onde isso não acontece, tal que a suma é o mínimo possível, né? É a mínima possível. É a história de sempre, né? Quer dizer, de todos os pares onde esses dois se intersectam, mas essas duas coisas resultam diferentes, pega o que tem a menor suma possível. E pronto. Então, vamos olhar para... Com desenho dá para provar? Aí vocês escrevem. Então, eles se intersectam. Não interessa quem se intersecta primeiro e quem depois, né? A questão é completamente simétrica. Então, aqui está o SK, está aqui o SK mais 1, está aqui o TK, TL, e está aqui o TL mais 1. Tá certo? Agora, o que tem? O SK mais 1, ele está pertencendo a 3 abertos ao mesmo tempo, né? Está pertencendo ao aberto BK. Para o índice ficar melhor, dá na mesma, mas só a anotação está ajustada para que a interseção seja na outra situação, né? Assim. Só por isso a anotação está ajustada desse jeito. Mas é besteira. Agora sim. Outro caso é simétrico, né? Que esse aqui intersecta por esse lado. Então, agora sim. O SK, ele pertence a 3 abertos. Ele pertence à bola BK, né? A bola BK. Mas também pertence à bola anterior. Pertence à bola BK menos 1, à bola BK. E agora, ele pertence à bola CL. Tá certo? E nesses 3, o que acontece? Nessa interseção dos 3, eu tenho algumas coisas, né? Por exemplo, BK menos 1, interseção CL, é no vazio. Portanto, GK menos 1 é igual ao HL. Isso aí está certo? Estou fazendo alguma besteira? Aqui eu queria que chega... tá. Deixa eu ver se estou fazendo alguma besteira. GK menos 1... tá. Desculpa. Acho que... só um minutinho, tá? Acho que a igualdade aqui tem que ser um pouco melhor, né? Tem que marcar bem a ordem. GK igual a L. Aqui é deve ser, deixa eu só um pouquinho, bem rápido. Tá, igual não é, né? Não igual, né? Essa coisa... Igual não é, né? Porque tem um desfase, né? Tem essa coisa, né? GK, BK, alfa K, equivalente, HL. Isso aí que eu estou... HL, CL, beta L, né? Desculpa aí o erro, né? Não tem um número bem definido, o que tem definido é o germe. Então aqui... esse aqui estava certo, né? O G pertence ao G, obtido no lema 1.
Isso aí estava certo, porque a chegada é igual, né? O aberto que eu recebo é o mesmo. Mas aqui, os abertos, e aqui estava certo, né? GN igual a HL. Aqui tem igualdade porque os abertos que eu recebo são iguais e têm o mesmo índice. Aí não tem problema, mas nos intermédios, eles têm abertos distintos. Então, não é que sejam iguais, sino que tem que olhar para o defasamento, né? É isso. Agora sim, desculpa. Então, pronto. Daqui que acontece o seguinte, né? Que GK-1 vezes BK-1 alfa K-1, isso aqui é equivalente a HL, CL, beta L. Por quê? Pois ele é zero, né? Tira o zero. Tira o zero, tá? Porque vou botar zero toda hora, fica horrível. Tira o zero. Pois tem suma menor, né? A suma é K mais L menos 1. A soma é a menor. A gente está pegando um par onde isso não acontece e a soma é a mínima possível. Como esses dois têm interseção, isso é completamente relevante. Tem interseção e a soma baixou um índice. Então pronto, nesses tem que ser equivalentes. E conexidade, aquela coisa de conexidade. E o que mais tem, ao mesmo tempo, tem que isso aqui é equivalente ao GK, BK, alfa K, né? Por que equivalente? Porque assim foram definidos, né? Então, GK, BK, alfa K seria equivalente a HL, CL, BL. Isso aí seria uma contradição, né? Porque eles começaram igual, né? Quer dizer, começam igual e se em algum momento eles são diferentes, o anterior devia, como anterior igual, nunca acontece isso de serem diferentes, né? Tá certo? Digamos, a única hipótese importante é que o K seja maior ou igual a 1, né? Mas isso aí é claro, né? Porque no primeiro não tem que olhar nada. O primeiro não tem que olhar nada porque já são iguais. Bom, besteiras técnicas. Besteirinhas técnicas para que não fique aqui índice menos 1, todas essas coisas. Mas aqui é óbvio, né? O que eu estou usando de forte, o que eu estou usando de muito forte é a transitividade. Eu volto a repetir. Se não fossem bolas, não tem transitividade. Então, esse equivalente com esse, esse equivalente com esse, esse equivalente com esse. Então, isso está bem definido. E o último lema, embora, que prova tudo, é que se gama 1 e gama 2 são homotópicos, com as extremidades fixas, então, o G obtido pela continuação analítica da curva gama 1 é igual ao G obtido pela continuação analítica da curva gama 2. Felizmente, a gente já não tem que fazer nada, porque as coisas que são definidas assim, que funcionam, que estão bem definidas, as coisas interessantes que a gente consegue provar que estão bem definidas, automaticamente cumprem propriedades boas. Então, essa invariância homotópica é de graça, porque o único que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Aqui é a homotopia, eu só vou desenhar. A gente o que faz
e uma divisão que vocês já sabem fazer muito bem. Por abertos dessa homotopia, né? Por quadrados pequenos ou bastante, de novo, tem que usar o argumento de cobertura de Lebesgue, né? De número de Lebesgue de uma cobertura. Então, fazem uma divisão pequena ou bastante, para que cada um fique numa bola, né? Aí, se vocês reparam, por exemplo, nessa curva gama 1, aqui está gama 2, se vocês reparam, gama 1 e a curva verde que segue, elas têm a mesma cadeia de abertos. Se elas têm a mesma cadeia de abertos, elas têm o mesmo G. Quer dizer que aí acontece isso, né? G0, que é igual ao G de gama G, né? G de gama 1 é igual ao G de gama T sub 1, que é um tempo intermédio, né? G de gama. Essas duas curvas têm a mesma continuação analítica, pelo mesmo princípio, as duas que continuam têm a mesma continuação analítica até o final, né? Aí, o que primou, o que foi importante, foi o que eu provei, né? Como o G de gama 1, segundo essa continuação analítica, é o mesmo que segundo a outra continuação, quer dizer, a outra cobertura, posso comparar diretamente, né? O único que eu estou usando que esse númerozinho aqui é o mesmo se eu pego a cobertura de cima ou a cobertura do meio, que foi o que provei antes. Então, pronto, né? A prova do teorema seria: defino N alfa de U alfa para G como N alfa de X igual à continuação analítica de G0 ao longo de gama, certo? Onde gama é uma curva que une x0 com x. Né? Quer dizer, tem que tomar uma bola em torno desse x e fazer a continuação analítica ao longo dessa curva gama e pronto, né? Isso aí, essa função que está aqui, é localmente constante. Espero que isso aí fique claro. É localmente constante por quê? Porque é constante nessa bola, né? Aqui está o x, né? Pego o x, pego a bola, pego o alfa. É localmente constante. E, aliás, a diferença n beta menos n alfa é igual ao quê? Ou, desculpa, se quiser o inverso. Ah, tá certo, né? N beta de x menos n alfa de x seria igual ao quê? Esse OG, aqui tem esse beta, né? Aqui tem uma bola B em torno do ponto X. Então, esse OG do B alfa, né? E aqui tem uma bola C em torno do ponto X. Esse OG, esse é o H, né? H do C beta. E a gente já sabe que essa diferença é o quê? É N alfa beta, né? Não tem muito drama. De X, se quiserem, né? Como estamos em bolas, tudo acontece certo. Eu queria que... Tem a parte chata, desculpa que eu passei da hora, como é a última aula. A única parte chata é se ordenar bem, se ordenar direitinho, para provar que a continuação analítica ao longo de uma curva faz sentido e só depende da curva. Só tem essa chatice aí, que eu me atrapalhei um pouquinho. Uma vez que está bem definido, a homotopia é de graça. E se a homotopia é de graça, como N é simplesmente conexa, N está bem definido, né? Tá certo? Tá certo, né? Está bem definido porque isso aqui não depende de gama, né?
Então, aqui, N-alfa está bem definido. N-alfa está bem definido, pois U é simplesmente conexo. E as diferenças funcionam. No caso de superfícies, tem que provar primeiro um teorema. De novo, né? Isso aqui só funciona porque o U é um aberto de Rn. No caso de superfícies, mais um minutinho e vou embora. Só vou enunciar o teorema que faz que tudo isso funcione no caso de superfícies, né? O teorema é esse. Se M é uma superfície de classe CK e seja, né? Então, toda cobertura aberta de M pode ser refinada por uma cobertura eu vou até fazer justiça ao nome, né? B lambda de bola, né? Cobertura aberta. Tá ok? Qualquer interseção finita refinada, vocês já sabem que significa que cada um desses abertos está contido em algum aberto desse aqui. Tá ok? Qualquer interseção finita. B lambda sub 1, interseção B lambda sub 2, interseção B lambda sub n, é contrátil. E se é contrátil, em particular é de tudo, né? É conexo, é simplesmente conexo, é tudo o que quiser. A prova disso está, eu não vou fazer, já passei da hora, desculpa, está no livro de homologia básica do elo. E o legal dessa prova é que faz uso da vizinhança tubular, quer dizer, de algo que vocês conhecem, né? Faz uso da vizinhança tubular. Então, em lugar de fazer a relação de equivalência com bolas, tem que fazer a relação de equivalência com essas coisas. Vocês só precisam que as interseções sejam conexas. Mas o Elon prova em si, melhor do que isso, né? Em lugar de ser conexa, ser contrátil. Bom, então a matéria acaba ali. Obrigado, desculpa de novo passar da hora, mas como é a última aula. Valeu, pessoal.